Pode ir, viu? Pode ir. Deus possa abençoar a tua vida com a palavra que vai ser trazida, que possa cobrir a tua família com proteção, com amparo, com sustento, e que a palavra possa transformar teus filhos, tua esposa, o teu marido nessa noite. Amém. Então, hoje o boletim é o 388, ano 6. E nós estamos aqui na Igreja Batista Breve Virar. Semana que vem, nós completamos mais um ano de vida, mais um ano de estarmos aqui em agradecimento a Deus. Hoje, nossa liturgia está baseada no livro do Gênesis, capítulo 3, os versículos de 22 a 24, nós não iremos fazer a leitura, porque será o motivo da pregação. E eu vou pedir à minha esposa que faça a oração para darmos início ao nosso culto. Hoje nós estamos aqui com a Ana Flávia, que é a coisa mais linda que tem aqui dentro dessa igreja. E ela ora divinamente bem. Eu vou pedir para que ela faça essa oração inicial. Vem, Ana Flávia. Quanta honra. Ela aceitou A nossa médica. Vem aqui no nosso meio. Linda. Vem aqui no nosso meio. Nós vamos te ajudar aqui, tá? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Ana Flávia. Felicidade de estarmos aqui, né? Amém. Estar com o nosso Deus. Amém. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia maravilhoso que estamos aqui juntos, mais uma vez nesse culto abençoado. Peço que venha ser conosco, abençoe cada uma das pessoas que estão aqui. Peço em especial também para Laná. Fico muito feliz
feliz em ver ela aqui saudando, louvando e amando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito feliz com a presença dela, a voz dela toca muito no nosso coração e os anjos estão muito felizes em ver ela cantando novamente. Glória a Deus. Abençoe a palavra que o pastor vai pregar, que o Espírito Santo possa usá-lo a todos aqui neste momento e esteja presente hoje e sempre conosco. Amém. Agradeço e te peço muitas bênçãos para todos nós. Amém. 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 Obrigado, irmã. Obrigada, irmã Flávia. Seja bem-vinda. Eu quero pedir agora à irmã Margarete que venha até o púlpito de leitura. A irmã vai fazer a leitura do Salmo número 1. Você, aí na sua casa, abra a Bíblia no Salmo de número 1. Acompanhe a leitura. Esse Salmo ele fala forte ao nosso coração. Hoje o nosso tema será os resultados do pecado, os resultados, as consequências do pecado do homem. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmã. Graça e paz. Eu farei a leitura agora do livro de Salmos, número 1, que fala sobre os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Amém. Nós temos nesse texto também uma das consequências do pecado, e ele está no versículo 5. Os ímpios, os perversos, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Deus não permite que ímpios, que pecadores, que pessoas que sabem o que é certo e errado permaneçam na família dele. Deus tira da congregação dos justos. E é isso que vai impactar a tua vida hoje. Porque nós temos que tomar uma decisão, nós temos que tomar um caminho. A palavra de Deus é eterna, ela nunca muda. E nós vamos ouvir sobre isso. Agora, Deus de promessas, um hino, um cântico, perdão. Deus de promessas, vamos acompanhar. Permanece em mim.
pedir o favor para o irmão Valdeci vir aqui à frente. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, o momento em que a igreja é convidada ao arrependimento, à confissão de pecados, ao abandono do pecado. Nós vamos ouvir o irmão fazer a leitura do versículo 14, 2 Crônicas, capítulo 7. Se você tem a Bíblia em sua casa, abra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Boa noite, irmãos. Boa noite. O Senhor é tudo para nós. É a fonte de todo o nosso consolo e de toda a nossa alegria. Amém. Verdade. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Oh, louvado seja Deus por essa palavra. Nós temos aqui promessas, mas também tem condições. As condições são se humilhar, se orarmos, se buscarmos a Deus, se nós desviarmos a nossa vida dos nossos maus caminhos, nós então teremos as nossas orações ouvidas do céu e o Senhor irá perdoar o nosso pecado, irá sarar a nossa terra. É disso que nós precisamos. Nós estamos cansados das doenças, das enfermidades, das mortes. Nós estamos em tempos de muita dificuldade, muito tristes. E agora então convido a todos que, se puderem, que se ajoelhem e confessem seus pecados enquanto nós ouvimos o hino 2, 2, 3, mais perto quero estar. Thank
Nós confessamos os nossos pecados humildemente, Senhor. Mas nós queremos também, Senhor, pedir perdão pelos pecados da humanidade, Senhor. Os pecados de prostituição, os pecados de feitiçaria, das inimizades, Senhor. Os pecados de idolatria, de bebedices, glutonarias, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que coloque a Tua mão sobre a humanidade, coloque o Teu Santo Espírito para direcionar a vida das pessoas, Senhor. As pessoas estão caminhando na direção do inferno, Senhor, da condenação eterna. As pessoas estão se afastando do Senhor a cada geração. Nós temos a obrigação de levar o Evangelho, mas as pessoas não estão querendo ouvir o Evangelho. Embora a nossa preocupação com as almas, Senhor, esteja presente em nosso coração por causa do Teu Santo Espírito nos incomodar, nós te pedimos que nos ajude, Senhor. Ajude-nos, nos oriente a criarmos nossos filhos, a orientarmos onde estivermos trabalhando, Senhor, a orientarmos nossos vizinhos, a darmos bons exemplos, ó Pai, porque é isso que nos resta, é isso que importa nos dias de hoje, Senhor, a Tua presença neste mundo de trevas, em nome de Jesus, amém. Amém. Gostaria de chamar aqui agora a irmã Ana Flávia, nosso irmão Vinícius. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. O livro de Juízes fica no Antigo Testamento, logo após Josué e antes de Ruth. Juízes, capítulo 2. A irmã vai fazer a leitura para nós. Acompanhe de sua casa. Boa noite mais uma vez. Vou ler o texto agora que fala sobre Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Esse texto fala da fidelidade de Deus, da aliança que Deus tem com o homem. Deus é Deus e Ele não muda, mas nós somos homens fracos e o povo de Deus naquele tempo já se inclinava a adorar ídolos pagãos, porque Deus orientou que eles expulsassem da terra os habitantes, os cananeus, e os homens, por interesses, mantiveram os cananeus e fizeram acordos com eles e deram seus filhos para casar com as filhas deles. E isso gerou a idolatria. Por isso Deus coloca que os ídolos deles se tornaram laços. Então, quando Deus dá uma ordem, nós precisamos cumpri-la. Eu quero agora convidar a missionária, minha esposa e a irmã Aparecida, diaconisa, o irmão Valdeci, que passará recolhendo aqueles que tiveram tempo de escrever seus bilhetinhos, enquanto o missionário faz as orações. Irmãos, graça e paz. Então,
Nós, essa semana, vamos colocar nossas orações aqui para a nossa igreja, para que ela se fortaleça, para que Deus tenha bastante misericórdia e esteja conosco, junto conosco, que é o aniversário da igreja. Essa semana também nós tínhamos uma comemoração no domingo, mas infelizmente nós não vamos poder realizar. E Deus sabe de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. O nosso irmão Márcio, que ia ser consagrado presbítero, teve que ficar com a mãe, que teve uma cirurgia muito grave, e a irmã que estava olhando não pode mais olhar, porque também pegou Covid, e o cunhado também está com Covid. Então nós estamos orando pela família toda, e o Márcio está lá cuidando da mamãe. Então nós vamos colocar também em prece, em oração, para que Deus prepare um outro dia, uma outra hora, que seja da vontade dEle, que esteja no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos respeitar essa vontade do nosso Senhor. Queríamos também agradecer essa semana que não foi fácil para a Natália, semana que a igreja toda sofreu com ela, e todos nós passamos momentos bem tristes, bem preocupantes, mas por graça de Deus correu tudo bem, ela passou bem, já está recuperada ainda não, mas já está bem melhor e está fortalecida, a gente percebe. Então, peço orações ainda para a Natália essa semana. A mãe do irmão Valdeci, que também está preocupando a gente, nós estamos também em oração, então eu peço para vocês também as orações para a mãe do Valdeci, que também está precisando de bastante oração. Tem também a Rosemary, né, que mandou o bilhetinho para nós e que também pede pela saúde dela, dos filhos e dos netos também. Eu acho que é mais isso. Peço também pela conversão dos meus filhos, peço também que vocês, falando de novo da igreja, orem pelo crescimento da igreja. Querido Deus, soberano Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, a Te pedir, a Te agradecer, porque se o Senhor faz, o Senhor é Deus. Se o Senhor não faz, o Senhor continua sendo Deus. E aqui estamos, Senhor. Nós nos derramamos aos Teus pés e Te pedimos a Tua bênção, para que possamos, ó Deus, nos fortalecer e nos atravessar por todas essas tempestades. Porque sabemos que o Senhor é o Senhor e sempre será o Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Pai, aqui está o Teu templo, Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque aqui estamos desfrutando, aprendendo da Tua palavra. Agradecendo, ó Deus, pela vida do pastor, da missionária Thelma, que se dedica, Senhor, para levar, Senhor, a Tua palavra a todas as pessoas. Então, primeiro, Deus, eu Te peço fortalecimento para eles e que eles possam, Senhor, cada vez mais se alegrar em levar a Tua palavra e que possamos nos encher do Teu conhecimento, ó Deus. Pai, sabemos que era para a próxima semana a gente está em festa, porque a nossa igreja completa mais um ano de vida. Mas nós estamos felizes, estamos em festa, porque aqui estamos, Senhor, porque o Senhor plantou o templo, porque o Senhor nos deu irmão e porque o Senhor continua nos dando vitória. Pai, vai ao encontro do irmão Márcio, da Silvaninha, da irmã dele, que se encontra internada com Covid, ó Deus, do cunhado do Márcio, do Gerson. Que o Senhor, assim como nós tivemos resposta e vitória sobre a cirurgia da mãe do Márcio, que eles também tenham, Senhor, vitória e que eles saiam dessas fortalecidos, ó Deus. Amém. Fortalece a cada irmão. Pai, cuida também da mamãe do nosso irmão Valdeci, que aqui se encontra, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Põe a Tua mão soberana e tira, Pai, qualquer enfermidade, qualquer infecção. Pai, cuida. Ela será mais uma vitoriosa na Tua presença. Oh, glória a Deus. Pai,
Obrigada pela vida da Natália que aqui se encontra, Pai. Glória a Deus. Todas as promessas que o Senhor tem, o Senhor entregará para ela. Que nós façamos, Senhor, aquilo que o Senhor nos permite que façamos. Não é para derrota, não é para choro, e sim para fortalecimento, ó Deus. Pai, que ela continue forte e que a família dela será próxima. O Senhor entregará todas as promessas que tem para ela, Pai. E que ela sairá dessa bem mais fortalecida. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigada por todas as pessoas, ó Deus, que estão pedindo oração, porque o Senhor nos fortalece e damos, Pai, sempre um tempo para conversar contigo, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Isso, Pai, nós sabemos, porque as vitórias vêm e só tu, Pai, é o Senhor do milagre, o Senhor da vida. Obrigada por todos os livramentos que o Senhor tem dado. Obrigada, Senhor, por tudo. Pai, não temos palavra para te agradecer, mas aqui estão, é prova viva do teu amor. Obrigada, Senhor. Vai ao encontro de cada um que pediu oração. Os mais ocultos que estiverem no coração, o Senhor sabe, o Senhor ouve. E às vezes o Senhor nos dá além do que pedimos, além do que pensamos. E só temos a te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Deus abençoe. Agora eu quero chamar a Natália aqui. Ela vai fazer a leitura do versículo de Malaquias 3, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. E nós então, enquanto ouvimos o hino Bem Junto a Cristo, o irmão Valdeci passará recolhendo aqueles que querem consagrar suas ofertas e seus dízimos a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Graça e paz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém. Coração pecador, mas
promoveram, traga também toda a fidelidade a eles também. É isso que nós te pedimos, te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado. Vou pedir a todos que abram a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24. Se você está em sua casa e pode, fique em pé para que a leitura seja feita com reverência, de forma respeitosa. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Eu queria que você, se puder, mantenha a palavra de Deus aberta nesse texto, para nós fazermos uma exposição e aprendermos o que esse texto tão antigo pode nos ensinar nos dias de hoje. Santo e eterno Deus, na tua presença, nós te pedimos que concedas o teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes, os nossos corações, e que possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos ser transformados em pessoas melhores, conforme o teu ensino. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. A palavra de Deus, ela é tão verdadeira quanto Deus. E se Deus é eterno, a sua palavra também é eterna. O livro do Gênesis, datado de mais de 3.000 anos atrás, eu queria trazer para os irmãos alguma coisa que me pareceu bastante significativa nesse texto. No início do livro chamado Santo Livro, a Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis é chamado de O Princípio, como nós já vimos. E esse livro foi escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Neste capítulo de número 3, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, relata a queda do homem. Deus plantou um jardim, onde havia tudo para o homem poder viver eternamente. E deu uma única condição: esta árvore é minha, você pode comer de todas, menos dessa. E o homem se atreveu a desafiar Deus e comeu da árvore que ele havia reservado para ele. Então, o homem pecou contra Deus. E aí então vem as consequências do pecado. Eu queria que você olhasse para a sua vida hoje e você pudesse ver
junto comigo, algumas consequências do pecado nesses 3 versículos. São versículos muito claros, simples, mas nós vamos aprender lições preciosas que valem até hoje e vão valer para sempre. No versículo 22, nós vamos aprender que o resultado do pecado é a privação. No versículo 23, nós vamos aprender que o resultado do pecado é a expulsão. E no versículo 24, nós vamos aprender que um dos resultados, uma das consequências do pecado é a obstrução. Então, guardem esses três elementos: a privação, a expulsão e a obstrução. E nós vamos aplicar isso na nossa vida. Naquele tempo, Moisés escreveu para um povo que tinha passado mais de 400 anos como escravos dos egípcios. Aprenderam a lidar com os deuses egípcios. E Moisés tinha que ensinar para eles algumas coisas. E uma das coisas que Moisés ensina no início do livro é que o pecado tem consequência. O pecado tem resultados. E os resultados estão descritos nesses versículos. E nós vamos aprender que no versículo 22, Deus disse para o homem, ou melhor, a Trindade se reuniu e concluiu assim: eis que o homem se tornou como um de nós. Como um de nós. Assim como quando eles decidiram o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, as 3 pessoas em um único Deus, e disseram: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Aqui eles dizem: o homem se tornou como um de nós, que conhece o bem e o mal. Assim como a serpente disse para Eva que assim que ela comesse do fruto, Eva passaria a conhecer o bem e o mal, a serpente não estava mentindo. Mas por trás de uma verdade existe uma consequência, um resultado, que é resultado eterno. Preste bem atenção, porque hoje nós temos homens ensinando a palavra de Deus com mentira por trás. Como a serpente ensinou Eva. Era uma verdade que Eva aprenderia sobre o bem e o mal. E ela aprendeu. Mas Deus haveria de ensinar o casal sobre o bem e o mal. Eles tinham apenas que obedecer a Deus, mas não obedeceram. Então aí vem o resultado da desobediência, do desafio que eles fizeram contra Deus. E no primeiro versículo nós temos que por causa disso, porque eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, eles olharam um para o outro e viram a nudez do outro. Eles viviam assim e nunca sentiram vergonha, mas agora, conhecendo o bem e o mal, veio a malícia. E vindo esse conhecimento, o homem teve vergonha e se escondeu de Deus, porque ele teve medo da consequência. E neste versículo nós vemos então que Deus diz:
assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O homem foi privado daquilo que daria vida eterna para ele. Vida em plenitude, vida em qualidade, vida em segurança, vida em proteção, vida com saúde, vida com alegria, vida com paz. Se você olhar para a sua vida, não precisa ir muito longe. Hoje, as coisas que te aconteceram, que aconteceram na nossa vida aqui da igreja, nós vamos concluir que nós não temos paz, nós não temos motivo para vivermos alegres, temos motivos para dizer, estamos, muitos de nós, doentes, muitos de nós somos afligidos com problemas dos filhos, com problemas das noras, problemas dos genros, problemas com os avós. A privação de tudo isso aconteceu como consequência do pecado. O homem foi privado de ter acesso à árvore da vida. O acesso à árvore da vida foi privado do homem. Ele não mais pode tomar do fruto da árvore. Então, a consequência é que ele começou a morrer a partir desse momento. O homem em pecado não poderia viver eternamente em pecado. Então Deus priva ele de viver eternamente. E ele então começa a morrer como resultado do seu pecado. Esse homem começa a morrer, começa a adoecer, começa a enfraquecer até o dia em que ele morre. Assim foi com Adão. Viveu 930 anos e morreu. A promessa de Deus era de que ele morreria, e ele morreu. O que isso fala ao meu e ao seu dia? A nossa atitude perante a palavra de Deus deve ser de respeito e obediência. Nós não podemos só saber as coisas que estão escritas nesse livro, mas nós precisamos obedecer aquilo que está nesse livro. Um versículo simples mostra para nós que o resultado do erro vai nos privar de alguma coisa. Esse é o primeiro resultado do pecado. É bem simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil para nós, homens e mulheres dos tempos modernos, entender isso. É muito difícil, porque parece que está tão longe de nós isso. Mas se você olhar a consequência deste versículo, a privação que Deus determinou sobre a vida do homem, Adão, ela também recai sobre a minha e a sua vida hoje. Nós ficamos doentes? Sim. Nós enfraquecemos com o tempo? Sim. Nós morremos? Sim. Assim como Adão foi privado da vida plena, do acesso à árvore da vida, nós também fomos. Porque no nosso lombo o pecado de Adão veio
Em pecado me concebeu minha mãe. Todos herdamos de Adão este pecado. Todos herdamos o resultado do pecado de Adão, que é a privação. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos ficar doentes. Todos nós vamos ficar velhinhos e enfraquecidos. E vamos morrer. Mas tem uma segunda lição. No versículo 23, nós vamos observar a expulsão. O resultado do pecado causa expulsão. O Senhor Deus, por isso, por causa do pecado, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, o expulsou do jardim do Éden. A palavra em hebraico aqui quer dizer pegou Adão e Eva, tirou do jardim e colocou fora dos domínios do jardim para habitar numa terra selvagem. Imagine você num oásis perfeito, com tudo. Você só precisava estender a mão para pegar o fruto e comer, matar sua fome. Não precisava plantar. Mas Deus tirou esse casal e tirou esse homem pecador e colocou para habitar fora dos domínios do Éden. Expulsou Adão. Expulsou Adão da comunhão com Deus. Agora Adão não era mais visitado pela viração do dia. Adão não ia mais aprender com Deus pela viração do dia. Adão foi expulso da presença de Deus por causa do pecado. O resultado do pecado é a privação. O resultado do pecado é a expulsão. A expulsão. Quando nós tivemos recentemente aqui nesta igreja um irmão amado que foi recebido pela nossa comunidade pequena, mas em pecado, ele foi expulso dessa comunidade. Não por alguém, mas por causa do seu pecado, o Espírito Santo tocou alguém para expulsá-lo. Como o Salmo 1 disse, o Salmo número 1 diz que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. É sério o que nós temos visto nas igrejas. Nós temos visto igrejas imensas, cheias de gente, que nem sequer conhece a palavra, mas estão lá em busca de coisas, de matéria, não estão em busca de Deus, mas das coisas que Deus pode dar para eles. Igrejas cheias. Essa palavra é dura, como toda palavra é dura. A verdade dói profundamente, mas ela precisa ser falada e confrontar o nosso pecado. A nossa natureza é ruim. Se nós não tivermos alguém que fale, repita e martela, nós não aprendemos. É interessante que quando alguém está aqui em cima, ele é chamado de pregador, porque ele martela, ele bate na cabeça. É um pregador. Por isso ele fala, ele repete, ele fala de novo. E você domingo que vem não vai lembrar do que ele falou, mas esta palavra
em alguma coisa vai te incomodar. De alguma forma vai tocar você. De algum modo você vai ser levado para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ou você vai estar com as ovelhas, ou você vai estar com os bodes. Se você se sente mal ouvindo essa palavra, se isso te incomoda, você vai para o lado dos bodes. Ela nunca fica neutra. Há pessoas que são expulsas de igrejas verdadeiras para irem para igrejas falsas. O Espírito Santo remove, expulsa pessoas para não ficarem juntas com o povo de Deus. O povo de Deus é separado, é santo. O povo de Deus é eleito. Privação, expulsão. E no versículo 24 nós vamos ver a obstrução. Você pode perceber que é progressivo. Você primeiro é privado de alguma coisa. Depois você é expulso dali. E depois você é impedido de voltar. É progressivo. A gravidade do resultado do pecado é progressiva. Há pessoas que são expulsas de comunidades e que não percebem, mas saem falando mal da igreja e não percebem que foi Deus quem fez isso. É o resultado do pecado da pessoa. A pessoa que vive em pecado é expulsa da presença de Deus. E no versículo 24 ele diz: então expulsa o homem. Depois de expulso, ele coloca querubins ao oriente do jardim e uma espada que ficava refulgindo, uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados e impedia, obstruía a volta do homem para o jardim. O homem foi expulso e Deus colocou querubins para que ele não voltasse, para que guardasse o caminho da árvore da vida. O homem não podia mais voltar. Agora, só haveria um caminho por meio de um mediador. Preste atenção nisso. O homem desobedeceu a Deus. Essa lição que fique para a sua vida. O homem desobedeceu a Deus. Deus determinou os resultados, privou o homem, expulsou o homem e obstruiu o homem de voltar a ter comunhão com ele. Então agora era preciso alguém mediar. O homem tornou-se inimigo de Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus para que um possa se reconciliar com o outro. É preciso um mediador, alguém que morra no lugar desse homem pecador, para então haver novamente amizade com Deus. É simples. O homem foi expulso e não podia mais voltar. O Éden estava fechado, o homem estava no mundo selvagem. Agora, os animais afetados pelo pecado iam perseguir o homem. E o homem, para conseguir alimento, precisaria caçar animais. O homem precisaria plantar. Por isso ele diz aqui, para plantar na terra da qual ele foi tomado. Deus expulsou o homem do Éden, colocou ele fora do Éden, para que ele então cavocasse a terra
a vida toda, até que Ele mesmo se tornasse terra de novo. Nesses 3 versículos, nós aprendemos lições preciosas de como Deus faz, como Deus age com a nossa vida. Parece complicado, mas não é. Deus formou o homem do pó da terra. O homem desafiou a Deus. Ele pôs para fora do Éden e agora você vai ter que plantar. Só que a terra aí é uma terra ruim. Você vai ter que plantar. Vai ter geada que mata a tua planta. Vai ter inundação que destrói a tua lavoura. Vai ter raio que mata os teus animais. Vai ter terremoto, erupção, inundações, doenças no gado. Já não é mais perfeito, tudo foi desarrumado. O pecado corroeu toda a natureza perfeita que Deus criou. Esse homem, cada vez que ele cavocasse a terra, ele ia se lembrar que foi dela que ele veio, é dela que ele tem que tirar o alimento, e para ela, quando ele morrer, para ela que ele volta. Veja que os resultados do castigo, a consequência do pecado, ela é progressiva, e ela vai se agravando, e quanto mais você demora para buscar um mediador, para que te faça amigo de Deus de novo, mais difícil fica para voltar. Mais difícil fica para você se reconciliar com aquele que te criou, com aquele que te formou, aquele que te fez, aquele que te deu sopro de vida, que te deu inteligência, que te deu beleza, dons, e que você usa só para você. Você precisa de um mediador. Onde está esse mediador? Quem é esse mediador? De onde veio esse mediador? Ele não poderia vir da terra, ele teria que vir do céu, porque ele teria que ser sem pecado. Esse é Jesus Cristo. É para Ele que nós precisamos olhar. Esse texto faz uma linha reta com a cruz. Não há reconciliação sem mediador. Deus é inimigo nosso. A ira de Deus está sobre nós. E o único mediador que existe foi aquele que morreu na cruz, no meu e no seu lugar, por causa do meu e do seu pecado. Veja que Jesus foi também, por causa do meu pecado, ele foi privado, ele foi expulso e ele foi obstruído. Da mesma forma que o nosso pecado causa isso, Jesus, por ter sido feito pecado, ele também sofreu as mesmas consequências, a expulsão, a privação e a obstrução. Toda a nossa vida tem que ser levada a sério para que nós possamos ter o Espírito Santo nos iluminando na busca de um mediador para que a nossa amizade com Deus quebre a ira de Deus que está sobre nós. O juízo de Deus um dia vai cair sobre nós. Nós temos no Salmo que os justos permanecem na congregação, mas os ímpios não. Os ímpios são expulsos,
são castigados. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa, e eles não prevalecerão no juízo, na congregação dos justos. Os pecadores não vão permanecer. Nós temos também em Apocalipse a volta do nosso capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 7, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No começo da palavra de Deus, nós vemos o homem sendo expulso, sendo privado de ter acesso ao fruto da árvore. Mas aqui no último livro da Bíblia, nós temos o homem novamente tendo acesso por mediação de Jesus Cristo. Ele é quem diz isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no jardim de Deus. E mais para o final, no capítulo 22 de Apocalipse, nós temos a remoção, por causa da mediação de Jesus. Nós temos a remoção de toda a maldição que recaiu sobre o homem por causa do pecado. Veja o que diz em Apocalipse 22. Então, me mostrou o rio da água da vida. Se você olhar, Deus fez o Éden, do Éden saía um rio que se dividia em 4. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Esse rio ainda existe. Esse rio está lá, na Jerusalém Celestial. Mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, o mediador entre nós e Deus. Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, antes de qualquer um de nós vir à existência. O Cordeiro havia sido morto. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Nesse texto, nós vemos que Deus priva o homem de acesso à árvore da vida. Aqui, o homem volta a ter acesso ao fruto da árvore da vida, por meio de Jesus Cristo, e só por meio dele, por mais ninguém, só por Jesus Cristo. E diz ainda que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você lá não vai ficar mais doente, você lá não vai mais enfraquecer, você não vai mais envelhecer e você não vai mais morrer. E no versículo 3, reverte-se toda a maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Preste atenção, nunca mais haverá qualquer maldição. Isso é tão lindo e é tão importante na minha e na sua vida que nós precisaríamos gravar isso. O pecado causou a inimizade entre nós e Deus. Mas aqui, por mediação do nosso Senhor, o Cordeiro que foi morto, nós nunca mais seremos vítimas de qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Quando
na viração do dia, Deus vinha, o Senhor vinha ensinar Adão e Eva no Éden. E eles o contemplavam face a face. Por causa do pecado, nós fomos privados de ver Deus face a face. Mas aqui, ele diz, contemplarão a sua face. Isso aqui é Jesus falando para João. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Os resultados do pecado, privação, expulsão e obstrução, podem ser revertidos. Eu quero contar para vocês uma história, e é verídica. Uma mulher que nós conhecíamos há muito tempo, ela fez a mesma coisa com o marido. O marido recebeu dela exortações e exortações durante anos, para que ele fosse fiel, para que ele fosse fiel, e o marido infiel. Um dia, ela privou ele do convívio com ela. Privou ele de dormirem na mesma cama. Ao mesmo tempo, ao longo do tempo, ele não mudou, ele continuou assim. Então ela alugou um apartamento, levou todos os móveis enquanto ele viajava para esse apartamento, todas as suas roupas, meia, lenço, sapatos, colocou tudo no apartamento, expulsou ele da casa dela. E por fim, ela trocou todas as fechaduras da casa para que ele não pudesse mais ter acesso à casa dela. Ela obstruiu a volta dele para a casa dela. Essa é uma verdade. Ela agiu como Deus. Então, que lição nós tiramos disso? Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Às vezes, você precisa privar pessoas pecadoras da sua amizade. Às vezes, você vai precisar aprender a expulsar pessoas da sua comunhão, da sua igreja, da sua família. Às vezes, você vai precisar obstruir que essa pessoa invada de novo a sua casa ou a sua vida. Nós precisamos aprender com Deus a fazer coisas. Deus deu tempo, deu muito tempo para Adão, e ele não entendeu. Então Deus privou Adão, Deus expulsou Adão, e Deus obstruiu que Adão voltasse. Agora, somente por meio de Jesus Cristo é possível ter amizade com Deus e ter direito ao rio da água da vida. A árvore da vida é os seus frutos e as suas folhas. É hora de você entregar a sua vida a Jesus. É hora de você parar de pensar em outro tipo de mediação, em outro tipo de justiça própria. Não teremos acesso ao céu, à árvore da vida, ao fruto da vida eterna, por outro meio. Santo Deus,
com a Tua palavra, Senhor, nós vamos nos transformar em pessoas melhores. Nós sabemos que são ensinos difíceis. Nos dias de hoje, Senhor, parece que não tem lugar para esses ensinos. Mas nós sabemos, Pai, que só a Tua palavra é a verdade. Porque quando a gente conhece a Tua verdade, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós te pedimos, Pai, que transforme cada um que ouviu essa mensagem e todos aqueles que ainda ouvirão um dia, para pessoas melhores, para pessoas mais conscientes do nosso pecado e para pessoas que precisam de Jesus como mediador, para que a amizade com Deus volte a existir. É no nome dele que nós agradecemos e oramos. Amém. Agora, irmãos, eu quero pedir a todos que puderem, que fiquem em pé, para que nós possamos impetrar a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, do nosso mediador, do único mediador, Cristo Jesus, homem, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha acesso ao fruto da árvore da vida. E com o Espírito Santo habitando em nós, nos aconselhando, nos alegrando, nos dando paz, nós vamos, ó Deus, para a nossa casa, acompanhados da tua companhia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Que Deus abençoe. Se precisarem de alguma oração, alguma coisa, manda para a gente um WhatsApp do 998301313. E a gente já coloca no livrinho e ora durante a semana. Então, domingo que vem, aniversário da igreja, nós colocamos em oração desde já e pedimos a você que também, que nos acompanha, que gosta de nossa igreja, que você ore pelo ministério que nós enfrentamos e nós precisamos dessas orações. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Boa semana.